Eu vou usar aqui, vou ensinar as principais técnicas para você poder medir uma figura de ângulos, áreas, volumes e raios, certo? Então, quando eu aciono meu AutoCAD, se eu tiver nessa opção aqui do, não na versão clássica, mas na versão de botões de ribbons, Measure, Geom. Measure é medir, então medir opções do botão. Então, distância, raio, ângulo, área e volume. A distância, como você mede? Você vai digitar D e um Enter, e aí você vai clicar no ponto no começo e no final da linha. Então, por exemplo, eu peguei aqui, vou fazer de novo. Vou pegar esse quadrado aqui, ó. Vou clicar aqui, vou dar um Measure, esse aqui. Vou digitar D e um Enter. Aí eu clico no início, continuar, o comando fica ativo. Vamos medir um raio. Então, por exemplo, eu criei esse no meu círculo. Ele vai informar para mim, olha, esse círculo seu tem um raio de 7.11 e um diâmetro de 14.22, o dobro. Também posso medir o raio do... O que ele vai falar para mim? Ele vai falar assim, ó, selecione um arco. O que a gente pode fazer também, ainda com comando ativo? A gente pode medir o ângulo, pegar aqui e aqui. Você sempre tem que clicar em duas linhas. Ele vai mostrar, olha, esse ângulo seu aqui tem uma abertura de 161 graus. E aqui nós temos um polígono. Se eu digitar Enter ainda com comando ativo, clico sempre na primeira linha e na segunda. Ele vai falar para mim, olha, você tem um ângulo de 149 graus. Mas o ângulo que ele faz... O volume, como a gente vai criar o volume? O volume é a opção 3D, eu vou explicar depois, tá? Esse comando que eu fiz, que é o Measure Geom, é a mesma coisa se eu clicasse aqui, ó, tá? É a mesma opção. Então, distância, raio, ângulo e área. Outra forma de você saber o ângulo, que eu estou mais acostumado a usar, é usar a cota de ângulo mesmo. Então, se eu estiver aqui em Annotation, eu vou clicar aqui e vou clicar nessa opção, angular. Aí eu vou clicar na primeira e na segunda linha. Ele vai mostrar tanto o ângulo interno como o ângulo externo, né, por deflexão. Então, por exemplo, que eu consigo ver o ângulo, a abertura, né, do ângulo. Aqui, por exemplo, aí eu clico aqui, sempre na primeira linha e na segunda linha. Aqui é óbvio que vai dar 90 dentro do círculo, tá? Olha lá. O raio, a circunferência, que é o perímetro do círculo, e a área. Ele vai informar para você. Outra forma também de você saber as características geométricas do objeto, você seleciona ele e abre a caixa de propriedades. Clica com o botão direito, Properties. Ele vai mostrar para você aqui, no caso que eu criei aqui foi uma spline, né? A spline, como ela é curva, ela não vai me mostrar, só vai me mostrar somente a área aqui, ó, tá? Então aqui no caso de uma spline fechada, ela tem uma área de 336.7. Mas se eu selecionar essa elipse, por exemplo, olha só, na aba de geometria, ele vai mostrar para mim a coordenada do centro, né? E vai mostrar também o raio maior e menor. Então, esse minor rádio é o raio menor da elipse, e o major radius é o raio maior, tá? Também vai me mostrar a área, certo? Só que a elipse, o AutoCAD não dá a circunferência da elipse. Ele só dá somente a área. Se eu digitar LI, list, e selecionar a circunferência, ele me mostra a circunferência assim, ó, pelo list, tá? Engraçado. Na propriedades, ele não mostra a circunferência. Tá vendo aqui, ó? Ele não mostra a circunferência na propriedades quando você seleciona a elipse. Mas se você dá o list e selecionar, ele vai mostrar para você a circunferência, tá? A polyline, se eu selecionar um polígono, né, fechado e vier aqui, ó, na aba de geometria, ele vai mostrar a área 547 e o comprimento total, o perímetro, certo? Se eu digitar LI de list e selecionar a polyline, ele vai me mostrar a área, o perímetro e também a coordenada de cada vértice, né? Ou seja, cada ponto do polígono, tá?
Outra forma também de você querer saber as coordenadas de um ponto é você digitar o comando id. O comando id ele vai te dar a coordenada do ponto. Então, por exemplo, repara que aqui embaixo no AutoCAD, no canto inferior esquerdo, tem uma barrinha cinza e esses números mudam constantemente. Por quê? Isso daqui é a coordenada do cursor do mouse. Então, ó, na medida que eu movimento, aqui vai movimentar. O primeiro é o X, o segundo é o Y e o terceiro é o Z. Como eu estou no eixo 2D, né, o eixo Z não aparece, ele fica zero, né, porque eu estou no plano, estou no chapado. Então eu não consigo movimentar o eixo Z. Agora, se eu for no plano 3D, aqui eu coloquei em 3D minha vista, e criar, por exemplo, um cilindro a partir do círculo, ou até mesmo um sólido a partir disso aqui, ó. Vamos mudar a vista. Eu também consigo pegar as características geométricas do sólido. Como eu faço? Vamos supor que eu queira medir o volume. Eu vou vir aqui em Measure, Volume, e aí eu tenho a opção Object, dou um Enter e seleciono o meu objeto. Ele vai mostrar aqui embaixo, ó, volume 9874.68. Se eu também selecionar o objeto e vir na propriedades, ele não vai mostrar para mim o volume, ele só mostra o volume somente se eu vier aqui no Measure Region, né, e dar um Enter, selecionar volume. Outra coisa, se eu quiser saber as características de resistência da peça, do sólido, eu posso digitar esse comando chamado massprop. Mass com 2S, prop. Dou um Enter e aí eu seleciono o sólido. Dou um Enter. Olha que interessante. Ele vai dar para mim a massa, né? Ou seja, a massa vai depender da massa específica, da densidade, que é a massa por volume. O volume vai me dar o centroide, certo? O ponto, a coordenada do centroide do objeto, ou seja, o x, y, z. Vai me dar o momento de inércia, o produto de inércia, o raio de giração e também os fatores I, J e K, certo? Ou seja, ele vai dar todas as características de resistência de material do meu sólido. E se eu quiser também salvar um arquivo, né, eu posso digitar yes. Ele pede para salvar, dar um nome, né, por exemplo, MPR. Então eu vou vir aqui, 2, salvar. E eu venho aqui na minha área de trabalho e vou tentar abrir com o bloco de notas. Olha lá, abrir com o bloco de notas, ele vai dar para mim todas as minhas características de volume, tá certo? Para voltar, eu digito plan, dou um enter e aí. E também eu posso tirar as cotas, né, as distâncias pela própria cota. Eu venho aqui na cota, eu tenho a opção linear e alinhado. Então, por exemplo, se eu tirar uma cota alinhada, sempre quando eu tiver um objeto inclinado, eu tenho que usar a alinhada. Clico aqui, ele vai mostrar a cota alinhada. Se eu pegar a cota linear, ele sempre vai fazer pela ortogonal. Então, aqui, beleza. Agora, se eu clicar aqui de novo na linear e clicar aqui, ó, ou eu tiro na vertical ou na horizontal. Para tirar inclinado pela hipotenusa tem que ser essa opção aqui, alinhado, tá? Outra opção também, eu posso pegar as coordenadas dos pontos. Então eu clico nessa opção aqui, x e y, ordinate, e clico em algum ponto. Olha só, ele vai me dar o x 255, desculpa, o y 255 ou o x 90, tá? Se eu tiver um segmento, né, de círculo, um arco, alguma coisa desse tipo, eu também consigo pegar o desenvolvimento da curva. Eu venho aqui e clico nessa opção Arc Length. E aí, ó, olha que legal. Sempre quando aparecer uma cota com esse círculo, aqui na verdade eu peguei o comprimento do arco, o desenvolvimento da curva, tá? É isso, pessoal. Essas aqui são as principais formas de medição no AutoCAD. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre com um comentário, tá certo?
Um abraço a todos e até a próxima.